Bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Eu sou Marcos Paulo e, depois de conhecer a transformada de Laplace, neste episódio vamos estudar suas propriedades. Acompanhe comigo. A primeira propriedade que nós vamos ver é da linearidade. Então vamos considerar as constantes a e b e as funções f1 e f2 que possuem transformadas de Laplace. Nesse caso, a transformada da função dada por a f1 mais b f2 é igual a A transformada de F1 mais B transformada de F2. Para verificar isso, nós vamos aplicar a definição. Por isso, integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, multiplicada pela função AF1 mais BF2, dt. Depois, multiplicamos a exponencial para a função, e das propriedades de integral, a gente pode quebrar essa expressão em duas integrais, colocando as constantes para fora. Fica então a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st f1 de t dt, mais b integral de 0 a infinito de e elevado a menos st f2 de t dt. Cada uma dessas integrais é uma transformada de Laplace e, portanto, a transformada de f1 mais b transformada de f2. Então, a transformada de Laplace pode ser vista como um operador linear devido à propriedade de linearidade. No exemplo 9.10, vamos calcular a transformada de 4t² menos 3 cosseno de 2t mais 5 vezes e elevado a menos 5t. Pelo que vimos, então, isso corresponde a 4 transformada de t² menos 3 transformada de cosseno de 2t mais 5 transformada de e elevado a menos 5t. Lembre-se da tabela de transformadas básicas, que a transformada de t elevado a n é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Com ela eu vou calcular a transformada de t², nesse caso o n é 2, então 4 vezes 2 fatorial dividido por s elevado a 2 mais 1. Ainda da tabela, a transformada do cosseno de bt é s dividido por s ao quadrado mais b quadrado. Aqui o nosso b vale 2, por isso surge menos 3 vezes s dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado. E a transformada da exponencial de at é 1 dividido por s menos a. E aqui no final, então, o a corresponde ao menos 5, e isso substitui para 5 vezes 1 dividido por s menos 5. Fazendo as contas, 8 dividido por s ao cubo menos 3s dividido por s ao quadrado mais 4 e mais 5 dividido por s mais 5. E aí calculamos a transformada de Laplace. É importante observar que você precisa conhecer pelo menos a tabela básica de transformada de Laplace vista no episódio anterior. Nossa segunda propriedade é a primeira propriedade de deslocamento ou de translação, como queira, onde vamos considerar um número real a e supor que a transformada de f de t é a função f maiúsculo de s. Nesse caso, nós vamos demonstrar que a transformada da exponencial de at com f de t corresponde a f maiúsculo de s menos a. Então vamos partir da definição. Essa transformada de e elevado a at f de t é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st. Aí tem o e elevado a t também multiplicado por f de t dt. Juntando a exponencial dá e elevado a menos s menos a t f de t dt. Essa é a integral de 0 até infinito. Por causa desse s menos a aqui, a transformada fica f maiúsculo de s menos a. No exemplo 9.11, vamos lembrar que a transformada de seno de 4t é 4 dividido por s ao quadrado mais 16. Pois bem, se eu multiplicar essa função pela exponencial de e elevado a menos 2t e calcular sua transformada, da propriedade 2, basta substituir o s por s menos a. Então aqui eu coloco o s menos 2 e, fazendo as contas, a transformada de e elevado a menos 2t vezes seno de 4t é o 4 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 20.
De modo geral, se eu trocar o menos 2 por uma constante a e o 4 por uma constante b, essa propriedade de translação justifica essa linha da tabela. Da mesma forma, você pode também usar a propriedade de translação para demonstrar esta linha da tabela. Temos uma outra propriedade de deslocamento, onde vamos considerar a positivo, e supor que a transformada de f de t é f de s. Além disso, vamos considerar a função g de t, definida por f de t menos a para t maior que a, e 0 quando t é menor que a. Nessas condições, a transformada de g de t é e elevado a menos as multiplicado por f de s. Já que eu quero calcular a transformada de g, eu aplico a definição para ela. Então, a integral de 0 a infinito, de elevado a menos st, g de t, dt. E aí vamos desmembrar esta integral em duas partes, uma de 0 até a e a outra de a até infinito. Observe que para valores menores que a função g é 0, então esta primeira aqui eu vou trocar g por 0, e de a mais infinito, ou seja, para t maior do que a função g tem como valor f de t menos a. Então, trocando aqui também, fica essa primeira aqui que vai se anular, e sobra, então, a integral de a até infinito de e elevado a menos st, f de t menos a dt. Que para calcular, vamos substituir o t, nesse caso, u será igual a t menos a, e derivando, du é igual a dt. E a transformada de Laplace da função g fica a integral de e elevado a menos s, u mais a, f de u du. Observe que o limite de integração aqui trocou para 0 a mais infinito, pois quando t é igual a, u fica a menos a que dá 0. Além disso, o e elevado a menos s, com o a daqui da ponta, é constante, pode pular para fora, então e elevado a menos as vezes a integral de e elevado a menos su, fu, du, que, apesar de estar aqui na variável u, corresponde a f maiúsculo de s. E por isso, a transformada fica e elevado a menos as, f maiúsculo de s. Com essa propriedade, a gente pode calcular, por exemplo, a transformada da função cosseno de t menos 2π sobre 3 para t maior que 2π sobre 3 e 0 para t menor que 2π sobre 3. Esse 2π sobre 3 é o a da propriedade anterior, e como a transformada do cosseno de t é s dividido por s ao quadrado mais 1, basta você fazer b igual a 1 nesta linha da tabela, então pelo resultado anterior, a transformada de f fica s e elevado a menos 2s π dividido por 3 dividido por s ao quadrado mais 1. Observe aqui a exponencial de menos as, onde o a é 2π sobre 3, e o s dividido por s ao quadrado mais 1 é da transformada do cosseno, que é a função que está bem aqui. Nossa quarta propriedade chama mudança de escala ou dilatação. Então, se a transformada de f de t é f de s, a transformada da função f de a de t é 1 sobre a dividido por f de s sobre a. Então, aplicando a definição de transformada, fica a integral de 0 a mais infinito, de elevado a menos s de t, f da a de t dt. E de novo a gente faz uma substituição. Daí, du é igual a dt, e dividindo tudo por a, obtemos dt igual a du sobre a. Assim, a integral passa a ser de e elevado a menos su sobre a, de f de u du, dividido por a. Note que quando t é igual a 0, 0 vezes a dá 0, por isso o limite inferior aqui não foi alterado. Eu posso colocar esse a para frente e reorganizar aqui dentro para obter 1 sobre a, integral de 0 a infinito, de elevado a menos s dividido por a, u, f de u, du. 1 sobre a está aqui, e devido ao s sobre a aqui na exponencial, a f fica em termos de s sobre a. No episódio anterior, nós provamos no exemplo 9.2 que a transformada do seno é 1 sobre s ao quadrado mais 1. Pois bem, se eu trocar esse t
pela variável bt, eu posso usar a propriedade da mudança de escala e por ela a transformada fica 1 sobre b e a transformada do seno, só que trocando o s por s sobre b, que está bem aqui. E essa continha é igual a b dividido por s ao quadrado mais b quadrado. Isso então justificou mais uma linha da nossa tabela de transformadas. Da mesma forma, você pode tentar justificar a transformada do cosseno de bt usando a propriedade da mudança de escala. A quinta propriedade é a transformada do produto de uma função pela potência t elevado a n. Se a transformada dessa função for f de s, então a transformada de t elevado a n multiplicado por f de t é menos 1 elevado a n multiplicado pela enésima derivada de f de s. Para demonstrar essa propriedade, nós vamos admitir a regra de Leibniz, sem provar, que é aquela que permite a derivação sob o sinal de integral. Além disso, vamos usar também a indução matemática sobre n. Pois bem, vamos derivar a transformada de Laplace. df ds corresponde à derivada de integral de 0 a infinito de elevado a menos st f de t dt. Agora, entrando com a regra de Leibniz, fica integral de 0 a infinito de dρ s de e elevado a menos st f de t dt. Note que, como eu já tenho aqui a variável t, eu precisei trocar o d pelo dρ. E como a derivação é em s, o f de t para mim é constante, eu vou conservar e derivar então e elevado a menos st, ficando então integral de 0 a infinito de menos t e elevado a menos st f de t dt. E aí o menos eu coloco aqui para fora e vou juntar o t com f de t, porque aqui ficou então integral de 0 até infinito, a exponencial de menos s de t e uma função, por isso fica igual a menos a transformada dessa função, ou seja, L de t, f de t. E assim, essa propriedade então ficou provada para n igual a 1. E agora vamos supor que esse resultado também seja válido para n igual a k. Então a hipótese de indução é transformada de t elevado a k, f de t, igual a menos 1 elevado a k, multiplicado pela derivada de ordem k de f de s. E vamos provar que isso também é verdade para n igual a k mais 1. Para fazer isso, basta derivar ambos os membros e temos então derivada de integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, multiplicado por t elevado a k f de t dt. Aqui o menos 1 elevado a k é constante e a derivada da derivada de ordem k é a derivada de ordem k mais 1. Eu aplico a regra de Leibniz aqui e agora eu derivo aqui e elevado a menos st, que é menos t e elevado a menos st. O t elevado a k f de t repetiu, porque é constante, uma vez que a derivação é em relação a s. E eu passo o menos para fora e multiplico esse t com t elevado a k daqui, ficou t elevado a k mais 1. Resta então apenas multiplicar toda essa última igualdade por menos 1 e obtemos o resultado. Portanto, a propriedade é válida para todo inteiro positivo n. Agora, há pouco nós vimos que a transformada do seno de bt é b dividido por s ao quadrado mais b quadrado. Pois bem, quando eu multiplico esse seno de bt por t, basta eu fazer menos 1, aqui o expoente é 1, então menos 1 elevado a 1 dá esse menos, e a derivada da transformada do seno de bt, ou seja, de b dividido por s ao quadrado mais b quadrado. Nós temos aqui então uma derivada do quociente e fazendo as contas, a gente conclui que é 2bs dividido por s ao quadrado mais b quadrado ao quadrado. Acabamos de provar então mais uma linha da tabela e raciocinando de forma semelhante, você consegue demonstrar que a transformada de t cosseno de bt é s ao quadrado menos b quadrado dividido por s ao quadrado mais b quadrado ao quadrado. Chegou a vez de olhar a transformada da função periódica. Então, vou considerar uma função f de período p maior que zero. Por definição, isso significa que f de t é igual a f de t mais p. Nessas condições, a transformada de f é 1 dividido por
1 menos e elevado a menos sp, e a integral de 0 até p de e elevado a menos st f de t dt. Então vamos partir da definição e aqui nós vamos quebrar essa integral conforme o período. Ou seja, eu faço uma de 0 até p, mais uma de p até 2p, e depois de 2p até 3p, e assim por diante. A partir da segunda integral, a gente vai trocar o t por 1 mais p, e assim por diante. Então aqui está a primeira integral. Observe que antes eu tinha escrito como t, mas não faz mal trocar a variável de t para u, porque pode ser qualquer letra, exceto, é claro, s e p. Aqui está a segunda integral. Como eu disse, vamos trocar aqui na segunda o t por u mais p. Quando eu faço aqui dt, fica igual a du, que está aqui. Na terceira eu troquei o t por u mais 2p, aqui e aqui. Podemos então extrair as constantes de cada uma dessas parcelas. O f de u mais p passa a ser f de u. O f de u mais 2p também passa a ser f de u. E calcular a integral de 0 até p é a mesma coisa que calcular a integral de p até 2p, de 2p até 3p e assim por diante. Então os limites de integração aqui são todos iguais ao da primeira. E elevado a menos sp eu joguei para fora. E elevado a menos s2p, ou seja, e elevado a menos 2sp, também foi para fora. E agora eu ponho a integral em evidência. Por isso surgiu esse parênteses com 1 mais e elevado a menos sp mais e elevado a menos 2sp e assim por diante. Esta soma que está aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica, cuja razão é e elevado a menos sp. E por isso, a transformada da função periódica é 1 dividido por 1 menos e elevado a menos sp. E aqui eu coloquei a integral em função de p, apenas para ficar igual ao nosso enunciado da propriedade. Com isso, a gente pode calcular a transformada de Laplace da função onda quadrada, que é a função definida pela lei SWC de t igual a 1 se o t está entre 2nc e 2n mais 1c, ou 0 se o t estiver entre 2n mais 1c e 2n mais 2c. Essa é uma função periódica cujo período é 2c, e como nós vimos, basta você considerar apenas um período para fazer o cálculo da transformada. Então eu vou escolher o período de 0 a 2c, e aplicando o resultado da propriedade 6, fica 1 dividido por 1 menos e elevado a menos 2cs, vezes a integral de 0 a 2c, de e elevado a menos st, e a função onda quadrada dt. Quebrando esta integral numa de 0 até c e a outra de c até 2c, sendo que a integral de 0 até c é a que vale 1 e a de c até 2c é a que vale 0. Ou seja, basta calcular a integral de 0 até c de e elevado a menos st dt. Essa fração aqui eu escrevi como 1 menos e elevado a menos s, tudo ao quadrado, que essa continha aqui dá 1 menos e elevado a menos cs dividido por s. Aqui é uma diferença de 2 quadrados, produto da soma pela diferença, sendo que a diferença cancela com aqui de cima, e o resultado é 1 dividido por 1 mais e elevado a menos cs multiplicado por s. Vejamos agora a propriedade 7, que é a transformada da primeira derivada, que será bastante útil na solução de equações diferenciais. Se f é de classe C1, ou seja, a primeira derivada é contínua, no intervalo de 0 a infinito e de ordem exponencial gama, a transformada de f' de t é s transformada de f de t menos f de 0 para s maior que gama. Vamos aplicar a definição e essa integração será por partes, onde eu vou chamar de u o e elevado a menos st e vou chamar de dv o f de t dt. Então aqui eu tenho u vezes v, de 0 até infinito, menos a integral de v, que é o f de t, du, que é menos s e elevado a menos st dt. Nessa parcela aqui nós já vamos poder passar o limite para r tendendo a infinito.
Você pode estar pensando por que eu coloquei R. No episódio anterior a gente estava trabalhando com U, mas como eu usei aqui o U para a integração por parte, eu optei dessa vez usar R para não confundir. Então, E elevado a menos SR de F de R menos E elevado a menos S0, F de 0. Na outra parcela, menos com menos mais, e o S, que é constante, pode pular para fora. E o que sobrou aqui é precisamente a transformada de Laplace da função f. O S aqui sendo positivo com o menos na frente fica negativo. O limite da exponencial vai a zero. Aqui a exponencial de zero é 1. Sobrou então menos f de zero, que está aqui no final. Na propriedade 8, nós vamos ver a transformada da segunda derivada. Aqui nós vamos considerar f de classe C2 e de ordem exponencial gama. Então, nessas condições, a transformada da segunda derivada é S ao quadrado, transformada de f de t, menos f de 0, menos f' de 0. Isso para S maior que gama. A fim de provar isso, vamos usar a propriedade da primeira derivada, onde eu coloquei aqui considerando uma função g. E vamos dizer que essa função g seja f' de t. Por isso, a transformada de g' de t passa a ser a transformada de f duas linhas de t. A transformada de g é a transformada de f' de t. E o g de 0 corresponde a f' de 0. Aqui onde eu tenho a transformada de f' de t, vamos usar novamente a propriedade da primeira derivada. Fica então S multiplicado por S transformada de f de t, menos o f de 0 e menos f' de 0. Daí então é só multiplicar o S dentro do colchete e nós obtemos o resultado. S ao quadrado, transformada de f de t, menos SF de 0 menos f' de 0. E aqui está a forma geral das propriedades 7 e 8. A transformada da derivada de ordem n é S elevado a n, transformada de f, menos S elevado a n menos 1, f de 0, menos, e assim por diante, até menos S, derivada de ordem n menos 2 de f em 0, menos a derivada de ordem n menos 1 de f em 0. Podemos dizer, então, que esta propriedade destrói as derivadas. E, para finalizar, vamos ver um resultado já conhecido. Mostra que a transformada de 1 é 1 sobre S. Basta fazer, então, por exemplo, f de t igual a 1. Daí, a derivada de f é 0. E observe também que f de 0 é igual a 1. Vamos, então, usar a propriedade 7. f' de t é 0, então a transformada de 0 é 0. Temos S multiplicado por transformada de f, e f de 0 é igual a 1. E sem dificuldades, concluímos que a transformada de 1 é 1 sobre S. Observe que tivemos bem menos trabalho que no exemplo 9.1. No próximo episódio, nós vamos ver transformadas inversas e, finalmente, resolveremos equações diferenciais. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, traga seus amigos aqui para estudar conosco e tire suas dúvidas comigo. Até a próxima e bons estudos.